Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou Marcelo Paranhos, coordenador dos cursos da área de Engenharia, Tecnologia, Energia e Automação. E aqui comigo hoje eu tenho o nosso professor, tutor, mestre, professor Gabriel Vergara. Boa tarde, professor. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Hoje nós vamos, nesse encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos cursos novos e aqueles cursos que a gente já tem, né, professor? E acho que nós podemos começar, de repente, falando um pouquinho sobre a nossa área voltada para a área industrial, né? Perfeito. O professor quer começar fazendo um apanhado geral sobre essa área? Perfeito, professor. Então, quando a gente veio falar, né, sobre essa área industrial, a gente automaticamente já imagina uma porção de caixas, uma porção de setores, áreas ali dentro da indústria, em que já se imagina diversas possibilidades, diversos nichos para serem abordados, né? Então, como a indústria é uma constante evolução, a gente visualiza que um curso de pós-graduação é essencial e a todo momento você precisa estar estudando algo, né? Então, um dos nossos carro-chefes seria, por exemplo, o curso de engenharia de produção, né? Então, quando a gente fala de curso de engenharia de produção, a gente já imagina que você precisa de estudar gestão da produção, precisa ter uma noção da parte de gestão estratégica da qualidade, técnicas avançadas de produção, engenharia de produto, que é FDF-MEI e DOI. Sim. Então você vai numa sequência, né, como até a parte de logística, cadeia de suprimentos, todos esses processos você precisa ter no seu domínio. Exatamente. E quem já é da área sabe que a área industrial ela é segmentada, né? Como o professor venha falando. São pequenos nichos, né? Então a gente tem a produção industrial, desculpe, o setor de produção industrial, o setor de qualidade, né? Nós temos também a área de manutenção, né? Automação, a engenharia de negócios, Processos pós-venda, gerenciais. engenharia de processos, né? Então nós temos vários segmentos dentro da área industrial e os nossos cursos eles cobrem todos esses segmentos. Então nós temos alunos que vêm de um determinado nicho, por exemplo, o aluno ele vem da manutenção, né? Ele vem se aprofundar fazendo um curso, por exemplo, de engenharia de manutenção e confiabilidade, né? A gente traz dentro da engenharia de manutenção um aprofundamento na área de confiabilidade de sistemas nesse curso, né? Então é um curso que tem bastante aceitação, né? O pessoal da qualidade, por exemplo, vem fazer o curso de engenharia da qualidade e produtividade. E também muitos alunos acabam estendendo essa formação para o Lean, por exemplo, Lean Six Sigma, né? Então é bem interessante o que o professor falou nessa parte de segmentação da área industrial, dos cursos, né, da área industrial serem divididos dessa forma. Até mesmo porque nós temos uma promoção, né, professor, dos nossos cursos, que o aluno ele faz um curso e ele pode escolher uma segunda formação, segunda pós-graduação, né? Isso. Se matricula numa pós e pode selecionar uma outra, né? Então é interessante que quando a gente está falando também dessa área industrial, como o professor frisou, dessa questão da segmentação, por mais que o aluno muitas vezes vão dizer que ele é da engenharia da qualidade, mas ele tem uma interface com as outras áreas, então é muito importante que ele estude, faça uma pós para gerar essa comunicação mais efetiva, né? Uma comunicação entre projetos, uma comunicação entre setores. Tem muitos projetos dentro de uma indústria que são multidisciplinares. Sim, nós temos alunos que... Eu tenho um aluno que ele fez quase todos os cursos de pós-graduação, né? Então ele cobriu todos os segmentos. Ele era da área de TI, então ele migrou para a área de produção, porque hoje a gente tem uma interface muito próxima, né, com a área de TI, com essa evolução da automação. Então ele veio da área de TI, ele migrou para a área de produção, fez os cursos da área de produção, aí fez os cursos de automação, manutenção, porque
tudo interligado hoje, né? Exatamente. Essa automatização, sistemas automatizados, robóticos, né? E agora chegando a inteligência artificial também. Então, com o preço dessas pós que a gente tem, né, na faixa de R$ 199, o aluno consegue cobrir todos esses segmentos, né? Exatamente. E de uma forma que é necessária, como esse case desse aluno, Uhum. né? Então, inclusive, comentando junto com isso, né, dentre as ações que a Uninter tem junto com a pós-graduação, você tem, por exemplo, o Top Inovação também. Então, a gente tem um aluno que é da área de engenharia agronômica, da graduação, que está fazendo agora uma pós em engenharia de controle e automação, né? Justamente imaginando essa interface que, por exemplo, a inteligência artificial pode ter no efeito da agronomia. Com certeza. Hoje o agronegócio está muito mecanizado, né? A mecanização do agronegócio é uma coisa absurda, né? Então a parte de automação, uso de tecnologias, a gente tem visto aí um uso bem abrangente dos drones, né? Mapeamento do terreno, até mesmo Até da para maturação das frutas, da tudo, né? plantação como um todo. Então tem muita tecnologia envolvida, né? Até mesmo na parte de maquinário, né? Colheitadeira, tudo. E nós temos um curso também que é a Engenharia de Sistemas Agrícolas. Exatamente. É bem interessante também. E daí nós temos uma outra área que nós chamamos de energia e automação, né? Que nessa área a gente atende o público que vem da engenharia elétrica, né? Engenheiro eletricista, eletrotécnica, né? O senhor pode falar um pouquinho dessa... Exato. Então, como o próprio professor comentou, tem um curso que se chama Engenharia Eletrotécnica, né, que ele visa atender ali o artigo 8º, mas para quem já tem uma graduação condizente. Engenharia elétrica. Exatamente. Então, muitos questionam, às vezes, né, é possível fazer somente uma pós-graduação para ganhar alguma atribuição? Não, você tem que ter uma graduação, né, como no caso da graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrotécnica. Então, lá em Engenharia Eletrotécnica, você vai estudar motores e geradores, transformadores, porque materiais nesse e caso é equipamentos para o aluno elétricos. poder assinar projetos de geração de energia, né? Seja Exatamente. residencial, Que é predial, do artigo, né? isso mesmo. Entende o artigo 8. Que daí, às vezes, o aluno vem de uma eletrônica, né, que dá o artigo 7, mas aí falta o 8º e essa pós se encaixa perfeitamente. Se encaixa perfeitamente. Para ele ampliar as atribuições. Exatamente. Nós temos também ainda, voltando na área industrial, nós esquecemos de comentar o curso de Engenharia de Desenvolvimento de Produtos, né, que é um curso bem legal, um curso que vai que cobre os assuntos relacionados à parte de ideação, né, desenvolvimento do produto, processos de fabricação, né, e também CAD e CAM. Né? Nós temos uma disciplina que em breve vai estar disponível para os alunos, né, que é a disciplina de CAD e CAM. Né? Então, bem interessante também esse curso. Exatamente. E aí, a Engenharia de Desenvolvimento de Produtos, ela é muito interessante porque ela é multidisciplinar também, né? São para muitas áreas possíveis para se implementar, então é um curso que conversa com todas as áreas da indústria. E como o professor frisou, né, um dos grandes pontos dentro de uma indústria ou numa viés mais de empreendedor é justamente o aspecto de ideação, de criação, né, fazer a ideia sair do papel e para a realidade. Então esse curso é muito interessante e ele cria, inclusive, uma outra possibilidade em projetos dentro de acessibilidade também, né? Sim. Inclusive nós temos cursos que são complementares, né? Por exemplo, nós temos o curso de Engenharia, Controle e Automação. Ele tem um viés um pouco mais técnico, né? E nós temos o curso de Gestão da Automação, que aí tem uma perspectiva um pouco mais de gestão da automação. Exatamente. Né? Embora eles tenham algumas similaridades, vamos dizer assim, sensores industriais, sensores de interface, né? Aquele aspecto, porque o gestor ele precisa ter algum conhecimento também dentro daquela área para poder fazer todo o aspecto de gestão de uma forma efetiva, né? Sim, e
E o curso de engenharia da qualidade também tem dupla certificação, né, professor? Se tem quiser essa falar. possibilidade. Tanto Lean Six Sigma, curso de Lean Six Sigma, que é mais voltado para processos, né, processos enxutos, quanto de engenharia da qualidade tem a certificação Green Belt, né, uma dupla certificação. Isso, esse é até um ponto bem interessante, e lá na tutoria aparece bastante sobre isso, é que como eu faço, né, para conseguir ter a certificação? É alguma coisa Isso é importante que é comentar. automática, é só eu fazer o curso que já tem a certificação? Não é bem esse o caminho, né? Tem toda uma sequência, tem os tópicos específicos que o aluno deve atender para conseguir a certificação adicional. Exatamente. O aluno tem que fazer 2 disciplinas, né? Isso, e um trabalho. São 60 horas de Green Belt avançado, né, de curso avançado, mais um trabalho, né, específico para essa certificação, né? Exatamente. Então, no caso do curso de Engenharia da Qualidade e Produtividade, essas disciplinas que são Lean Six Sigma, ferramentas para o pensamento Lean e desenvolvimento e melhoria, são disciplinas eletivas do curso de Engenharia da Qualidade e Produtividade. Então, o aluno precisa ficar ligado nos blocos das eletivas ali, caso ele tenha interesse nessa certificação E é um adicional. curso reconhecido internacionalmente, né, Exatamente, que tenha... certificação. Exatamente, tem o selo da Consul, né? Da Consul, exatamente. Então, e por sua vez, já no curso do Lean Six Sigma, essas disciplinas elas já fazem parte da grade obrigatória, ou seja, ele vai fazer de qualquer forma. Só que, apesar dele já ter feito as disciplinas, além dele obter a aprovação nessas disciplinas, ele precisa também fazer um trabalho prático, né, em que você vai aplicar ferramentas Lean, vai fazer o MSE, o DOE. Uhum. E o Green Belt, para quem não conhece, é um dos níveis, né? São um dos níveis de certificação, né, dessa modalidade. Então, se você quiser falar superficialmente, rapidinho sobre isso aí, para os alunos que não conhecem ainda, né? Pro aluno que é da área da qualidade, então a gente tem, por exemplo, diversas passo a passo dessas certificações, e o Green Belt já é um pouco mais evoluído, mas você começa lá com White Belt, Yellow Belt, aí vai por Green Belt, Black Belt, por aí vai. Uhum. Então, é muito interessante o Green Belt nesse sentido, porque ele gera uma empregabilidade muito boa, né, dentro do nosso mercado. As indústrias procuram, muitas vezes, as empresas, as instituições de ensino que fazem essas certificações. É um diferencial, né, pro aluno. Que tipo de competências o aluno consegue obter, né, nesse curso? Uhum. Bom, com essa certificação, né, o aluno é capaz de observar, né, fazer uma análise aprofundada do determinado processo, produto, serviço. E nisso, além dele é capaz de fazer essa análise de uma maneira mais aprofundada, ele identifica formas de melhoria e análise de conformidade. Então, por exemplo, se você tem uma determinada linha de produção, você vai estudar certinho, identificar se tem alguma coisa fora da conformidade. Então, você tem dentro das ferramentas ali do MSE, cartas de controle, por exemplo. Então, ele vai analisar se os pontos do sistema de medição, se está dentro ou não está. Então, existe uma sequência de competências, né, para que o aluno aplique naquele trabalho. Ele precisa, de fato, mostrar a melhoria dentro desse trabalho final. Uma aplicação prática, né? Exatamente. Então, é muito comum que a gente faça essa orientação em que o aluno está dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, aplique na realidade essa situação, verifique as situações, por exemplo, eu tenho um sistema de medição, vamos dizer que fosse um paquímetro ou uma balança, enfim, tem diversas possibilidades, e que ele já visualiza, opa, será que as minhas medições estão em conformidade ou não? Então, você tem que ter a capacidade de já saber também de que a empresa tem interesse em melhorar aquele processo e saber como melhorar, né? Se você tem algum outro instrumento de medição, às vezes você precisa alterar esse sistema. Sim. E é um baita diferencial, né, para o aluno que faz após engenharia de qualidade sair com uma dupla certificação já Green Belt, né? Não, com certeza, né? Porque muitas vezes você tem no mercado algumas empresas que oferecem esse curso de forma paga, tudo. O próprio Lean Six Sigma também sai com a dupla certificação, né? Engenharia de qualidade e o Lean Six Sigma. Exatamente.
Então, no mercado você só tem a possibilidade de fazer essa grade, digamos, 60 horas em um trabalho, enquanto que na Uninter a gente tem a possibilidade de ter uma pós-graduação junto, ou seja, uma formação muito mais encorpada. Sim, é mais de 360 horas, né? Contando o trabalho, mais as horas de tutoria e tudo mais. E o Lean Six Sigma, ele é interessante porque ele é a fusão de dois métodos, né? Do Lean Manufacturing e do Six Sigma, né? Então a gente tem ali o Lean Manufacturing é a mentalidade enxuta, né? Que vem lá do sistema Toyota e o Six Sigma vem da Ford, né? Dos Estados Unidos. Então a gente tinha essas duas vertentes que acabaram se juntando para fazer um método ainda melhor, né? Que é o Lean, formou o Lean Six Sigma. Exatamente. Bem Então, interessante. dentro desses cursos, você começa falando sobre a filosofia Lean, aí você vai entender sobre aspectos de manufatura, aí você vai ver como fazer um controle estatístico da qualidade, né? Que é aquele início, assim, que vai dar um pouco de base para a certificação do Green Belt. Então, é um curso muito completo, né? Tem tido uma procura muito interessante. Muito interessante mesmo. E cada vez mais a gente vê na tutoria trocando ali, fazendo revisão dos trabalhos e vendo como que eles podem melhorar. Então realmente bem construtivo e uma empregabilidade muito interessante. E um curso que chegou recentemente, que acabou de sair, né, acabou de ser lançado, é o curso de Engenharia da Manutenção e Confiabilidade, né? Então é um curso que, nossa, tem uma procura espetacular, né? E o aluno ele tem a possibilidade de fazer esse curso que é um pouco mais técnico, né? Que é voltado para confiabilidade de sistemas, tem a possibilidade de complementar com uma segunda pós, né? Fazendo o curso de Gestão da Manutenção Industrial, que é outro curso complementar também, assim como o da automação. Então nós temos a Engenharia de Manutenção, Confiabilidade, voltado para a parte mais técnica, e daí nós temos um complementar que é a Gestão da Manutenção, né, que complementa uma perspectiva mais de gestão do negócio, né, da área do setor, voltado para gestores, líderes, né? Ali inclusive no curso de Gestão da Manutenção Industrial você tem a disciplina de formação e gestão de equipes, você vai ter a gestão da manutenção de instalações industriais, né, de máquinas também, vai ver um pouquinho de NR12. Então é bem interessante como esses cursos eles se complementam. Muito, muito interessante. Então você vê a quantidade de possibilidades que o aluno tem, né? Por isso que os alunos estão vindo e cobrindo toda essa área, né? Fazendo cursos, porque como ele tem a possibilidade de fazer uma segunda pós, ele faz uma e ganha a segunda, então eles conseguem cobrir todas as áreas, né? Bem interessante. Bom, então vamos fazer um intervalinho agora e na sequência a gente volta para falar um pouquinho sobre a área de energia e automação. Ali a gente tem alguns cursos novos também, interessantes, como o de eficiência energética, que vai ser lançado em breve, redes elétricas inteligentes, gestão de energia. Também temos energias renováveis, então tem bastante coisa ainda para conversar sobre a área de engenharia e tecnologias. Então a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre esses novos cursos. E o Uninter levam até você Provoca, ainda bem, Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura.
O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Olá, estamos de volta para dar continuidade ao nosso programa de hoje, Por Dentro da Pós. Hoje estamos falando sobre os cursos, os novos cursos, né, os cursos que nós já temos e os novos cursos que foram lançados recentemente na última entrada, né? E nesse primeiro bloco nós falamos sobre os cursos da área de engenharia industrial, a parte industrial, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os cursos da área de energia e automação, né, professor? Se quiser poderia fazer um apanhado dessa área para a gente, uma visão geral sobre quais cursos nós temos, como é que ela está dividida? Perfeito. Bom, quando a gente vai falar dessa parte, nessa área de energia e automação, automaticamente já vem em nossa mente, por exemplo, energias renováveis, energia solar fotovoltaica, né, engenharia eletrotécnica, que a gente já comentou brevemente. E aí, pelo lado da automação, você tem engenharia de controle e automação, Gestão da automação. Temos ali também a parte de projetos, né, dentro dessa engenharia de questão. projetos. Né? Então, a energia renovável, por exemplo, é como se visto como um grande guarda-chuva, né, em que dentro lá das nossas disciplinas, a gente verifica, por exemplo, a parte solar, a parte de eólica e a parte de bioenergia. Então, fazendo uma grande separação baseada, né, naquela parte como que o mercado de trabalho vem reagindo dentro desse cenário, surge, então, o curso de energia solar fotovoltaica, né, que também tem uma procura muito grande, né? Muito grande, assim, e realmente você vai desenvolver a capacidade de você dimensionar, né, um processo que vai desde a parte de dimensionamento, né, até a instalação, manutenção. Isso, né, a parte dos materiais utilizados. Né, que você tem um avanço muito grande, por exemplo, nesse sentido das baterias, das células solares, né, como esses materiais precisam ser trabalhados, você tem uma questão da vida útil da bateria, a questão do descarte dessa bateria. Então, tem toda uma coisa, uma situação que precisa desmistificar. Sim. E esse curso dá um bom norte em relação a isso, principalmente com disciplinas também eletivas, que, por exemplo, seriam baterias e células combustíveis, que é uma disciplina
eletiva desse gravada curso. recentemente também, que é uma coisa muito importante dentro de um processo de uma instalação fotovoltaica. Sim. E interessante é que esse é um curso que ele... os alunos às vezes me perguntam, poxa, mas não se utiliza software e tal. Sim, ele é um curso que ensina o aluno a fazer o dimensionamento mesmo, os cálculos de dimensionamento, né? E também depois ele ensina o aluno a utilizar os softwares existentes no mercado, né? A gente já teve aluno que perguntou, professor, mas eu só uso software no mercado, comercial, né? Software do mercado, para poder fazer dimensionamento. Então, aqui o aluno ele tem que aprender realmente a fazer o dimensionamento, né? O cálculo de dimensionamento, né? Quanto que ele vai precisar instalar para poder obter a energia que ele Exato, deseja. porque vamos supor ali, se tem uma determinada instalação fotovoltaica, você precisa, né, entender o que tem por trás do software, né? O que ele está fazendo para você justamente poder interpretar. Exatamente. Então, vamos dar um exemplo, seria a própria inclinação do painel fotovoltaico no telhado de uma residência, por Não exemplo. é só você jogar dados no software, né, e esperar o resultado, você tem que saber o que você está fazendo também, Exato, né? porque um exemplo é justamente esse da inclinação, dependendo como você coloca, você não vai entender por que o software está dizendo que o rendimento vai ser tal. Exatamente. Então, você tem que ter uma compreensão do todo, você precisa não só usar um único software comercial, você precisa analisar diversos pontos, inclusive, obviamente, a situação da viabilidade econômica, né? No curso de energias renováveis, esse curso a gente aborda as diferentes áreas as diferentes fontes de energias renováveis, né? Perfeito. Então, energia solar, né? A eólica, né? A bioenergia. Bioenergia. Então, quando a gente vai falar, justamente já imaginando, por exemplo, essa promoção que o professor comentou, o aluno pode, por exemplo, fazer energias renováveis, ter uma noção do todo dessas fontes de energia, e aí ficar mais especialista na parte de solar fotovoltaico. Energia solar, daí ele pode aprofundar em uma dessas fontes de energia, né? Quer dizer, por enquanto nós temos só a energia solar, mas em breve nós estamos pensando em trazer também um curso de energia eólica, né? Nós já estamos preparados para lançar esse curso e também, quem sabe no futuro, por que não, de bioenergias também, né, professor? E em comum, né, com essas fontes, você tem que ver os sistemas de geração, a integração desses sistemas, né, se tem influência, por exemplo, para a fotovoltaica do marco legal, então você tem alguns cenários que realmente você precisa se especializar. Exatamente. Acho que você primeiro tem que ter uma visão, enxergar todo, né? a floresta e depois, né, aprofundar. Tem uma visão do todo, uma visão holística dos processos de obtenção de energia, para depois se aprofundar em uma delas, né? Exatamente, isso é um tópico que está muito em alta no mercado, quando a gente vai falar, por exemplo, dos ODS, né? Então, o ODS 7, que é muito focado para a parte de energia limpa e acessível, então é gerar essa conscientização, né, no profissional também, por que eu devo deixar, por exemplo, a produção a carvão e preferir a solar fotovoltaica, quais são os desafios para cada uma delas, né? Entender como que é esse mercado de energia, entender a matriz elétrica, a matriz energética, a diferença exatamente, dela, né? que muita gente cruza, né, esses tópicos, então confunde matriz energética com matriz elétrica, né? E aí nós temos alguns cursos novos nessa área de energia e automação também. Um que foi lançado recentemente é o de gestão de energia e redes elétricas inteligentes, né? E tem um outro que será lançado na próxima fase, que chama-se eficiência energética, né? Aí entra uma parte de dimensionamento também, né? Luminotécnica, né? Então é um curso bem interessante também para quem vem da área de engenharia elétrica, né? E eletroeletrônica. Porque num cenário em que você tem, bom, vamos supor, você fez o curso lá de engenharia eletrotécnica, você já sabe fazer um projeto de instalação num comércio, por exemplo, num barracão, tudo. Só que como que eu faço para ter eficiência energética dentro desse processo? Né? Então,
Existem ações que dá para ver nas ruas, nas prefeituras, dependendo da cidade que o ouvinte pode estar nos acompanhando. Então, a eficiência energética é um tema que aparece em diversas áreas e a gente também precisa saber dimensionar, saber calcular a eficiência energética, né? Analisar todos os parâmetros. Então, esse curso ele entra muito bem nesse sentido. E então, se você vê, a gente tem um leque muito grande de cursos que são bastante técnicos, né? Que atendem a diversas realidades de diferentes regiões do Brasil, né? E em breve também a gente já está para lançar um curso de programação CLP, né? Esse de programação CLP é um curso que tem uma interface, né, com automação e com TI muito interessante, muito grande aqui, né, entre os nossos cursos. Então é mais uma novidade que a gente vai trazer para essa área de energia, automação e manutenção também, né? Porque a programação do CLP também envolve manutenção, né? Exato. E também nós temos uma terceira área, né, que é uma área adjacente à nossa área, que é a área de higiene ocupacional, segurança e saúde ocupacional, né, professor? Se quiser falar um pouquinho dos cursos que nós temos. Isso é bem interessante, né? Então, quando você vai acompanhando aqui o nosso raciocínio, já verifica como as coisas, uma estão entrelaçadas com as outras, né? Você está num ambiente industrial, mas você precisa falar de saúde ocupacional, né? Precisa falar de segurança do trabalho. Então, quando a gente vai falar de higiene ocupacional, você já vai falar, por exemplo, sobre radiação eletromagnética, você vai falar sobre ventilação industrial, os riscos químicos, biológicos e físicos. Então, você tem todo um cenário que automaticamente, quando você já está ouvindo essa conversa aqui, você já consegue imaginar, opa, na minha indústria acontece isso aqui. Exato. Será que está sendo aplicado de uma forma correta essa análise aqui? E é um tema, um tema de grande importância para os engenheiros, né? A parte de segurança industrial, tanto para o projetista, para o engenheiro da qualidade, né? Então, para o engenheiro de qualidade e produtividade, né? Você, de repente, ter uma frequência de acidentes ou de máquinas parando, né? Então, funcionários, colaboradores com problemas de saúde por causa de um layout, né? De uma linha de produção mal dimensionada. E aí você tem justamente essa questão da ergonomia. Exatamente. Então, por exemplo, quais são, você tem as estações de trabalho ali, e quais são os movimentos e a repetição desses movimentos. E aí você pensa assim, poxa, será que eu estou olhando só para uma parte ocupacional nessa hora? Não, você pode estar olhando para automação também. Claro. Porque se você pode ter um robô colaborativo do teu lado justamente para movimentos repetitivos. E é o que tem ocorrido muito que é justamente aquela transição de 3.0 a 4.0, que esse rótulo que se surgiu faz pouco tempo, é justamente nisso, né? Pessoas dividindo espaços, células de trabalho com robôs. Exatamente. Então, assim, é muito importante para todo engenheiro, principalmente da área de sistemas produtivos, né, ter essa visão da parte de ergonomia, acessibilidade, porque você tem robôs trabalhando com pessoas, né, dividindo espaços, né? Então, a produtividade das pessoas também é muito importante para uma linha de produção, né? E a segurança e a saúde ocupacional. E aí, quando o professor comentou, por exemplo, do Lean Manufacturing, é justamente isso, né? Por exemplo, você tem um layout industrial, você vai verificar qual que, por exemplo, é a taxa de ocupação de determinado colaborador, você vê se ele está sujeito a possíveis lesões, você vai ter que fazer uma análise ergonômica, vai ter que fazer uma análise de tempos e métodos ali também. Então, porque nenhuma linha de produção quer perder um colaborador, né? É igual um time de futebol quando o jogador se machuca, né? Então, é muito importante que o engenheiro ele mantenha essa visão também na hora de projetar uma linha de produção. Não só pensar no produto final, mas também na saúde do colaborador. Né? Exatamente, né? Você faz a trajetória dos colaboradores processo, e a trajetória do produto junto. Exatamente. Então, esses são os cursos novos que nós
temos para apresentar agora nesse segundo semestre, né? E eu gostaria que o professor falasse um pouquinho, né, sobre os métodos de ensino, de avaliação, né, da Uninter, né, voltados para a pós-graduação. Perfeito. Então, quando você vai fazer uma pós-graduação, muitos alunos às vezes questionam, poxa, será que eu vou ter diversas provas discursivas, vou ter isso, vou ter trabalho, vou ter... Tá? O sistema de avaliação da pós-graduação consiste em duas avaliações, que é a APOL, que é Atividade Pedagógica Online, né, que é justamente focado para você consolidar aqueles conhecimentos de determinada disciplina, seguido posteriormente, então, da nossa prova objetiva. Né, hoje, ambas contemplam três tentativas. Ou seja, o aluno pode fazer, no tempo que ele quiser, com três possibilidades de melhorar a nota. Isso fala, todas elas têm um prazo determinado no calendário acadêmico. Sim. Mas, por exemplo, as três tentativas não precisam ser no mesmo dia. Exatamente. Então, por exemplo, a APOL, por exemplo, que é justamente para consolidar aqueles conhecimentos, o tempo dela é limitado, né, dentro daquele intervalo de data. Já da prova são 60 minutos, né, que na prova, obviamente, não pode ter consulta. Você pode realizar no polo ou em casa. E, obviamente, que se for em casa, o sistema vai solicitar um acesso ali da sua câmera ou microfone para supervisão virtual. Né? Daí são 60 minutos, 10 questões. E é interessante, dentro desse sistema do processo de ensino-aprendizagem também, é justamente nossas bibliotecas virtuais, que tem a biblioteca da Pearson e a minha biblioteca. Então, principalmente a minha biblioteca tem diversas obras da área de engenharia, né? Então, se o aluno às vezes está em dúvida com uma obra que o professor mencionou no texto da aula, no vídeo, ele pode consultar ali na biblioteca virtual. Se não encontrou, pode procurar a tutoria, que é uma das ferramentas. É um grande diferencial da Uninter, né, professor? Poucas instituições EAD que a gente vê por aí têm uma biblioteca virtual com um acervo de obras tão grandes, né? Tem duas bibliotecas virtuais na área de engenharia, né? A que a gente chama Minha Biblioteca e a Pearson, né? Com mais de 5.000 obras, né? Então a Uninter, acredito que seja a instituição de ensino que tem o maior acervo de livros virtuais do Brasil, né? À disposição dos alunos. Exato, e é muito interessante o uso da biblioteca virtual, pois às vezes o aluno pensa assim, fiquei com dúvida em determinado ponto, vou ler aquele livro que está citado na referência do professor. Ele pode encontrar ainda livros similares e aprofundar ainda mais. Então é uma ferramenta muito potente, que com certeza vai ajudar muito no processo de ensino-aprendizagem do aluno. Legal, professor. Se quiser, então, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Professor, se quiser deixar uma mensagem para os nossos alunos ou para aqueles interessados em fazer os cursos. Sintam-se à vontade de entrar em contato conosco, né, com os nossos e-mails, com os nossos meios de comunicação. Com certeza não vai se arrepender de realizar esses cursos e saiba, né, que a pós-graduação ela entra muito no sentido do que você pode melhorar para ampliar a sua empregabilidade. Exatamente. Então, a partir do momento que você pode fazer um investimento que é bem acessível e você ter a possibilidade de melhorar teu emprego, melhorar teu salário e tua condição de vida, faz muito sentido fazer uma pós-graduação e a Uninter é ótima. É referência nisso. É referência nisso. Então, se você estiver interessado, entre em contato conosco pelo nosso 0800, né, ou por e-mail também, marcelo.p@uninter.com ou gabriel.v@uninter.com. Isso aí, e uma ótima semana a todos. Ótima semana, obrigado.